Já ouviram esses sons? Aquelas batidas rítmicas que parecem um pica-pau batendo na madeira? Ou talvez um assobio eletrônico bem agudo e rápido subindo de tom? Pois é, o que parece ser só uma interferência chata no rádio de ondas curtas, na verdade é o som de sistemas de monitoramento globais super complexos em plena operação. O que a gente vai fazer aqui é justamente decodificar esses sinais. Vamos mergulhar na física por trás dos radares OTH, que literalmente enxergam além do horizonte, e das ionossondas, as ferramentas que mapeiam o céu para que tudo isso funcione. Mas antes de mais nada, para entender essa tecnologia, a gente precisa conhecer o palco onde toda essa mágica acontece. A ionosfera. Ela é a peça central. Sem ela, nada disso seria possível. Olha só, a ionosfera não é um espelho sólido como a gente imagina. É uma camada bem lá em cima na nossa atmosfera, ionizada pela radiação do Sol. O mais interessante é que ela não reflete as ondas de rádio, ela as refrata, ou seja, ela curva as ondas de volta para a Terra. E o ponto mais importante aqui é que ela está viva, ela muda o tempo todo, muda do dia para a noite, muda com as estações do ano e principalmente com os ciclos solares. Cada camada dela, D, E e F, tem um papel específico, às vezes absorvendo, às vezes refratando os sinais, de jeitos bem diferentes. Ok, mas por que a gente precisa de um espelho gigante no céu? Isso nos leva direto ao problema fundamental que o radar OTH, ou Over the Horizon, foi criado para resolver. Pensa no radar comum, de aeroporto. Ele funciona em linha reta. Só que a Terra é redonda, né? Então, esse radar tem um alcance bem limitado, uns 30, 40 quilômetros. Depois disso, qualquer alvo simplesmente some abaixo do horizonte. A solução OTH é simplesmente genial. Em vez de tentar olhar atrás do horizonte, ela usa a ionosfera como um espelho gigantesco para dobrar o sinal de rádio por cima dele. E com isso, consegue detectar aviões e navios a milhares de quilômetros de distância. Certo, a ideia é ótima, mas como isso funciona na prática? Quer dizer, como um sinal que viajou milhares de quilômetros, bateu num avião e voltou, ainda pode ser detectado? Vamos dar uma olhada na física por trás disso. A jornada do sinal é uma coisa incrível. Primeiro, o radar dispara uma transmissão de altíssima potência, na casa dos megawatts, em direção ao céu. A camada F da ionosfera pega esse sinal e o curva de volta, iluminando uma área gigantesca na superfície. O alvo, digamos, um avião, reflete uma fração minúscula, quase nada, dessa energia. E esse eco, fraquinho, faz todo o caminho de volta até ser captado por um receptor super sensível. É importante entender que o sistema não vê uma imagem. Ele detecta essa assinatura de energia que voltou. Mas aí vem o maior desafio dessa tecnologia toda, o clutter. Pensa comigo, o eco que volta do mar ou da terra é bilhões de vezes mais forte que o eco de um aviãozinho lá longe. É como tentar ouvir um sussurro no meio de um show de rock. Impossível, certo? A solução para isso é pura física, o efeito Doppler. Objetos parados, ou quase parados, não alteram a frequência do eco. Mas um objeto em movimento, como um avião, esse sim altera a frequência. O que o processador do radar faz? Ele é treinado para simplesmente ignorar tudo que é lento ou parado e destacar só os sinais que vêm de algo se movendo bem rápido. E aqui está, o primeiro som do nosso mistério. Para quem usa um rádio definido por software, um SDR, a assinatura de um radar OTH é inconfundível. No visual, na tela do Waterfall, ele aparece como um bloco horizontal bem largo e denso. E o som é exatamente aquele pica-pau, aquela batida rítmica rápida, quase como uma metralhadora. E para quem é mais curioso e gosta de ir a fundo, dá para ver muito mais. O deslocamento Doppler aparece como umas linhas fantasmas do lado do sinal principal. Aeronaves criam desvios que mudam rápido, navios desvios mais lentos. Dá para ir além. É possível até medir as correntes e os ventos no oceano, analisando os chamados picos de Bragg, que são a assinatura que as próprias ondas do mar deixam no sinal de rádio. É física pura acontecendo em tempo real. Mas tem um porém. Uma complicação bem grande, na verdade. Para que o radar seja preciso, ele precisa de uma ajuda. Não adianta só refletir o sinal e torcer pelo melhor. Esse é o problema da coordenação de registro. Lembra que a ionosfera é como um espelho? Então, se a gente não souber a altura exata desse espelho, a posição do reflexo que a gente vê vai estar completamente errada. Para ter uma ideia, um errinho de só 10% na estimativa da altura da camada pode gerar um erro de 100 km na localização do alvo, ou seja, o radar se torna praticamente inútil.
E é aí que entra a ionossonda. Ela é a solução. A ionossonda é um tipo especial de radar, mas ela não aponta para o horizonte procurando alvos. Não, ela aponta direto para cima. O único trabalho dela é medir em tempo real as propriedades da ionosfera. É como se fosse um ultrassom do céu, dizendo para o radar OTH exatamente onde o espelho está e como ele está se comportando naquele exato momento. O resultado dessa medição é um gráfico que a gente chama de ionograma. Ele mostra a que altura cada frequência de rádio é refletida. E o dado mais importante que sai daqui é o tal do FOF2. Esse número é a frequência crítica, ou seja, a frequência máxima que o radar OTA pode usar. Se ele usar uma frequência maior que essa, o sinal simplesmente fura a ionosfera e se perde no espaço. E pronto, chegamos ao segundo som do nosso mistério inicial. No SDR, a ionossonda não tem nada a ver com o radar. Ela parece como uma linha diagonal, bem fininha e nítida, que sobe muito rápido em frequência. E o som? É aquele chirp, ou um whoop, um assobio eletrônico bem rápido. Esse é o som da ciência em ação. É o som de uma sondagem atmosférica testando os limites do céu. Muito bem, agora que a gente já conhece as duas tecnologias, vamos colocar uma do lado da outra para ver como, no fundo, elas são parceiras. Colocando as duas lado a lado, a diferença fica gritante, né? O radar OTH quer achar alvos, aponta para o horizonte e tem aquele sinal largo com som de metralhadora. Já a ionossonda, o objetivo dela é medir a ionosfera, então ela aponta para cima e tem um sinal fininho com som de assobio. Um busca ecos de coisas físicas, como aviões, o outro busca ecos da própria atmosfera. São duas ferramentas diferentes, mas que trabalham para a mesma missão. E isso não é só teoria de livro, não. Olha só esse exemplo do mundo real. O sistema OTH-0100, aqui do Brasil. Ele usa locais diferentes para transmissão e recepção e tem um design super inovador de antenas em círculo, que permite uma varredura eletrônica de 360 graus. É uma tecnologia de ponta usada para monitorar a nossa gigantesca Amazônia Azul. É claro que a tecnologia não é perfeita. A resolução do OTH é baixa. A gente está falando de precisão na casa de quilômetros, não metros. Ele também é totalmente dependente do humor do Sol. Uma tempestade solar mais forte pode simplesmente bagunçar ou até apagar a ionosfera. E tem a famosa zona morta, ou skip zone, que é aquela área cega entre o alcance do radar comum e o ponto onde o primeiro pulo do sinal OTH aterrissa. Então, para a gente fechar, o radar OTH usa a ionosfera como uma lente para enxergar o que seria invisível. E a ionossonda é a ferramenta que calibra e foca essa lente. Da próxima vez que aqueles sons estranhos aparecerem no rádio, o pica-pau ou o chirpe, agora já se sabe que não é só ruído, é a prova sonora de uma infraestrutura global invisível, uma verdadeira sinfonia em tempo real, tocada pela interação entre o Sol, o nosso planeta e a engenharia humana. Fica a pergunta, né? O que mais a gente pode estar ouvindo por aí sem nem saber o que é?